A Voz do Campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar. A Voz do Campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar. Petap Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Petap Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 35 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre a 28ª edição do Grito dos Excluídos, uma mobilização que aconteceu em todo o país no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A manifestação ocorre desde 1995 e neste ano, quando se comemora o bicentenário da independência, o 28º Grito dos Excluídos teve como tema Independência para quem? O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. No dia 7 de setembro, movimentos sociais, religiosos e centrais sindicais, entre elas a CUT, se uniram mais uma vez para o tradicional Grito dos Excluídos. Este ano, a mobilização levou para as ruas a reflexão: independência para quem? A data escolhida para as manifestações não foi ao acaso. A ideia é de fazer um contraponto ao Grito do Ipiranga. A cada 7 de setembro, o Grito dos Excluídos vem para lembrar que o Brasil ainda não garantiu os direitos de cidadania à maioria da nação. São pessoas que fazem parte da sociedade, mas não usufruem dos direitos básicos de cidadania. A população foi às ruas gritar: vida em primeiro lugar, uma referência ao descaso do governo Jair Bolsonaro com a saúde da população em decorrência da negação da Covid-19. Pois é, Gleice, no Brasil, o total acumulado desde o início da pandemia é de mais de 680 mil mortes. Convidamos o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, de Pernambuco, Paulo Rocha, para falar sobre esta edição do Grito dos Excluídos. Ele explica o significado da frase independência para quem? Independência para quem? É um questionamento que nós temos feito e que novamente em 2022 ele se torna presente. Na medida que o Brasil passa por grandes dificuldades, essas dificuldades foram arquitetadas fora do Brasil, a exemplo do que aconteceu com a Lava Jato, que criminalizou a política. Porém, não é somente isso que nós queremos discutir, queremos colocar para discussão com a sociedade. Nós temos hoje no Brasil 125 milhões de pessoas que têm insegurança alimentar. Nós passamos por um momento em que tem uma profunda desigualdade social. Então, a independência que nós colocamos para debate é a independência do povo, não a independência de parcela da sociedade brasileira. Nós queremos que o Brasil seja plenamente independente. E plenamente independente é a gente superar todas as mazelas que o Brasil carrega, é o Brasil ter soberania, não entregar seu patrimônio, ter um projeto de nação em que leve o Brasil e a população brasileira a ter a perspectiva da felicidade. Que tenha o Brasil liberdade para discutir com tranquilidade, para discutir na paz os seus rumos. Uma independência para a gente significa toda a população brasileira ter os mesmos direitos garantidos, ter a mesma capacidade de viajar, de passear e de trabalhar. As pautas do Grito dos Excluídos vão da defesa da democracia à luta por inclusão, direitos, políticas públicas que garantam dignidade às populações mais vulneráveis, como segurança, saúde e educação. Paulo Rocha fala da importância das pautas ligadas às populações negra, LGBTQIA+, às mulheres e aos povos do campo. O grito segue colocando a vida em primeiro lugar.
Dessa forma, é importante que a gente coloque em discussão a questão dos negros, do LGBTQIA+, das mulheres, dos quilombolas, dos indígenas, das pessoas do campo, que tenha atenção às florestas e às caatingas. Essa pauta é fundamental para a gente pensar o que é que a gente quer do Brasil, o que é que a gente quer construir no Brasil. Hoje, por exemplo, aqui em Pernambuco, alguns anos atrás, o próprio Ministério Público diz que a juventude negra em Pernambuco passava por um genocídio. Então é importante evitar que aconteça, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que um grupo de jovens negros que questionaram o ato do 7 de setembro promovido por Bolsonaro, esse grupo de jovens foi parado, revistado, inclusive se estavam com documentos ou não, todos devidamente documentados, nenhum cometeu nenhum crime, apenas discordou da posição de Bolsonaro. Não dá para a gente ter uma população LGBTQIA+, que é expulsa da escola, que sofre violência física, que é assassinada por conta de pessoas que não têm respeito à vida. O que acontece com as mulheres, de uma forma geral, que ganham menos do que os homens nas mesmas funções, as mulheres que são submetidas a muitos desafios, que sofrem do assédio moral e sexual. Lembremos do que aconteceu com o presidente da Caixa Econômica Federal, que assediava as mulheres, obrigando elas a viajarem, fazendo com que elas ficassem desestimuladas, colocando as suas condições de trabalho mais precárias ainda. Não dá para a gente ver o que aconteceu, por exemplo, com os indigenistas no norte do Brasil, em que foram violentados, que foram mortos por conta da sua defesa da terra, por conta da defesa da floresta, por conta da defesa dos indígenas. Não dá para a gente ter um Brasil em que sejam devastadas as caatingas e as florestas. Por isso, essas são pautas defendidas pelo Grito. Redução da jornada de trabalho, por exemplo, a CUT tem discutido para gerar mais emprego. Hoje temos países em que a redução da jornada de trabalho para se trabalhar apenas 4 dias por semana já é uma realidade. Isso sem redução de salário, sem redução das condições de trabalho. Portanto, é preciso construir um novo Brasil. E esse novo Brasil passa pela reforma tributária, por reforma agrária e um revogaço do que foi feito por Temer e por Bolsonaro. Um dos maiores problemas enfrentados hoje no Brasil é a fome. São mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm o que comer todos os dias. Por isto, neste 7 de setembro, a FETAP publicou em suas redes sociais a seguinte mensagem: Independência é um Brasil sem fome. Paulo Rocha, o que é possível fazer para reverter esse quadro? O que é que o Grito apresentou de proposta neste tema da fome? Tem várias discussões com relação a superar essa situação de fome dura no Brasil. Temos 33 milhões de pessoas, porém são 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Para superar isso, é necessário que o governo brasileiro imediatamente promova políticas públicas de combate à fome, ampliando a distribuição de renda e fazendo com que as pessoas tenham acesso à alimentação. A alimentação que a agricultura familiar tem gerado. 80% da alimentação que se chega na casa do trabalhador e da trabalhadora advém da agricultura familiar. Portanto, é fundamental que a gente caminhe para a reforma agrária. A reforma agrária que implica em melhorar a condição de vida da classe trabalhadora. Todos os países do mundo desenvolvidos fizeram a reforma agrária. Por isso é fundamental a gente caminhar nessa direção. O MST tem dado exemplo importante. É hoje o maior produtor de arroz orgânico do país. A agricultura familiar, repito, garante a alimentação para a mesa de cada trabalhador, de cada trabalhadora nesse país. É importante ter atenção para as pessoas do campo, gerar emprego e de boa qualidade. Porque, por exemplo, hoje no Brasil, mesmo com desemprego, o desemprego é menor do que há um ano atrás. Porém, o que se ganhava há um ano atrás é muito mais do que o que se ganha hoje com mais pessoas empregadas. Por isso é importante gerar emprego e bons empregos. E para isso é importante reduzir a jornada de trabalho para aumentar a quantidade de empregos. É necessário ter distribuição de renda digna para, com isso, combater as mazelas, as desigualdades que tem no Brasil.
Voltamos com Paulo Rocha, presidente da CUT Pernambuco. A 28ª edição do Grito dos Excluídos também trouxe como um dos temas centrais a defesa da democracia. Estamos a menos de 20 dias das eleições gerais no Brasil, que vai definir o futuro presidente do país. Além de governador e governadora, senador e senadora, deputado e deputada federal e deputado e deputada estadual. Qual a sua mensagem para os ouvintes para essas eleições? Os movimentos sociais, o movimento sindical que compõe o Grito dos Excluídos e das Excluídas defende a democracia. E democracia para a gente não é apenas o ato de ir votar no dia da eleição. É muito mais do que isso. Portanto, orientamos que as pessoas, ao irem depositar o seu voto na urna, no dia 2 de outubro, depositem o seu voto na urna, lembrando todas as lutas que as pessoas têm travado durante esses 4 anos. A luta na defesa da vida, por emprego, por saúde, por serviço público de boa qualidade, por redução da jornada de trabalho, por perspectiva de vida. O ato de votar não pode ser separado das lutas que as pessoas travam. A democracia para a gente é um ato fundamental, mas repito, ela se dá na construção de um Brasil diferente. E um Brasil diferente não será feito apenas com o voto. O ato de votar significa que a gente deposita e espera. E a nossa espera não é de esperar, de ficar sentado, mas a nossa esperança é de esperançar, conforme Paulo Freire fala. E esperançar significa a nossa capacidade de sonhar junta com a nossa capacidade de lutar. Portanto, no dia 2, quando for votar, vote pensando no Brasil que você quer construir. Um Brasil sem fome, um Brasil sem exploração, um Brasil sem assassinatos, um Brasil com distribuição de renda, com serviço público de primeira qualidade, seja no campo ou na cidade, com as pessoas tendo direito às 3 alimentações, com as pessoas tendo direito à felicidade. Esse Brasil novo é possível e a gente vai construir nas ruas, nas redes sociais e votando. Portanto, na hora de votar, vote no presidente, mas vote no senador, na senadora, nos deputados federais que darão apoio a esse presidente, porque sem esse apoio ele não poderá fazer o que será importante, o que está posto na luta, nos sonhos da classe trabalhadora. A gente agradece a participação de Paulinho. Vamos seguir com esperançar, como nos ensinou Paulo Freire. E no dia 2 de outubro temos a oportunidade de mudar os rumos do nosso país com um futuro de esperança e de oportunidades. Estamos de volta com o último bloco do nosso podcast. Quero aqui também reforçar a importância da eleição deste ano. Que possamos ir votar no dia 2 de outubro com paz no coração, com liberdade e sem medo de ser feliz. O dia 2 de outubro vai escrever uma nova história para o nosso país. Viva a democracia! Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP_oficial. E no Facebook e no YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP. Roteiro e entrevistas, Gleiciane Nogueira. Locução, Gleiciane Nogueira e Ilka Oliveira. Montagem e edição, PH Assessoria de Comunicação. O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigada pela companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.